Olá, seja bem-vindo ao canal Medimos Plus, eu sou aqui no alojamento O Malamen e na nossa aula de Fisiologia de hoje falarei de sensações somáticas, concretamente da fisiologia da dor. Como conteúdo da nossa apresentação, falaremos de generalidades da fisiologia sensorial, na porção somática, porque existe ali a fisiologia sensorial mais para a parte especial, que é para as sensações de olfato, tato, pressão, tato é nas sensações somáticas, olfato, gustação, audição e visão, que são sensações especiais. E também falarei dos tipos de dor e os seus estímulos, respectivamente, assim como as vias de transmissão da dor. Na parte das vias de transmissão da dor, vai ser importante, muito importante, que vocês tenham assistido a live a aula do Elton, porque envolve ali sinapses e também envolve neurotransmissores, que é algo que ele explicou muito bem, deixou muito claro como é que funcionam as sinapses químicas. E por fim, falaremos do sistema de analgesia. Embora haja dor, há sempre um sistema que tenta suprimir a dor. É um mecanismo de defesa ali do corpo humano. Então, como já devem ter percebido, nós sentimos tudo, quase tudo, mas sentimos tudo, e principalmente a nível da pele, existem receptores para quase todo tipo de sensação. Nós tocamos, encostamos em algo, nós sentimos, enquanto as sensações estiverem boas. Então nós temos sempre percepção de que, por exemplo, agora que eu passei a mão no meu braço, eu tenho essa sensação. O meu cérebro consegue captar esse estímulo e consegue saber que algo está passando a nível da minha mão. Então existem receptores para quase tudo, principalmente a nível da pele. Como vocês podem ver aqui nesta imagem, do lado temos receptores nem para a pressão, nem se passamos em algo apertado, alguém nos empurra, alguém nos encosta, nós conseguimos perceber quando somos pressionados. Existem receptores do tato, toque, existem receptores táteis discriminativos, em que você consegue dizer onde que você foi tocado, mas existem outros receptores, como veremos ao longo da apresentação, que só percebem que te tocou, mas você não consegue discriminar onde que aconteceu. Mas a nível também dos órgãos profundos, como os músculos, as articulações, também existem receptores. Bem, esses receptores depois precisam transmitir essas informações. E essas informações, depois de serem detectadas pelos receptores, eles se reúnem em fibras nervosas, que são fibras nervosas sensoriais. E as fibras nervosas, elas podem ser divididas. Existem fibras nervosas tanto para a parte sensorial, assim como para a parte motora. E de uma forma geral, tanto para a parte motora e para a parte sensorial, as fibras podem ser do tipo A, que são fibras grandes, de grande e médio calibre, que são, na verdade, fibras mielinizadas. Vocês sabem que a bainha de mielina ela permite que a transmissão das informações nervosas sejam de uma forma rápida. Então, por serem grandes e com bainha de mielina, a transmissão nervosa nestas fibras vai até 120 metros por segundo. Então, são fibras de transmissão rápida, que variam daí de 6 metros por segundo até 120 metros por segundo. E existem fibras amielínicas, que são fibras do tipo C, que são as fibras mais finas e de pequeno calibre, que tem uma transmissão meio lenta quando comparadas às fibras do tipo A, que ali variam de 0,5 metros por segundo e até 2 metros por segundo. Essa é uma classificação geral, tanto para as fibras sensoriais, assim como para as fibras motoras. Já para as fibras sensoriais, nós temos uma outra classificação. Podemos classificar em grupos, Grupo tipo 1, 2, 3 e grupo tipo 4, como aparece nesta imagem. Então, as fibras do tipo A, de uma forma geral, elas podem ser divididas em fibras A alfa, A beta, A gama e A delta. Então, as fibras do tipo A alfa, elas podem se dividir em um subgrupo no grupo A, do tipo nas fibras sensoriais. No grupo 1, nas fibras sensoriais, grupo 1A e grupo 1B. E um exemplo simples é na transmissão a nível muscular. As fibras do grupo 1A, são as fibras aí do fuso muscular, enquanto as fibras do tipo 1B são as fibras do órgão tendinoso de Golgi, que responde ali a estiramentos do músculo
para poderem dar a resposta muscular, transmitir informações tanto para os reflexos assim como para as funções motoras, né, da parte somática. E temos as fibras do grupo 2, né, que são as fibras do grupo, numa classificação geral, elas pertencem ao grupo A, beta e A, gama. Temos por fim as fibras que nos interessam para essa nossa aula de hoje, são as fibras do grupo 3 e as fibras do grupo 4. Nas fibras do grupo 3 nós temos as fibras A delta na classificação geral. E essas fibras, as fibras A deltas, elas são as fibras que transmitem informações da dor, ou seja, recebem das terminações nervosas da dor e transmitem até os centros superiores. E são fibras de dor para um tipo de dor que, como veremos mais adiante, que é a dor rápida. E existem o grupo 4, né, que são as fibras mais lentas e também transmitem informações de dor. Então, depois da informação ser captada, ela passa para uma fibra nervosa. Essa fibra nervosa precisa transmitir até os centros superiores, né, a nível do tálamo, a nível do tronco encefálico ou mesmo a nível do córtex cerebral. E as informações, tanto do tato ou tanto de pressão, todas essas informações podem ser transmitidas por duas vias principalmente, que é a via de coluna dorsal lemnisco medial. Tem uma coisa simples que eu digo, que se você dominar os termos, você quase vai aprender um pouco mais, já terá um meiozinho mesmo caminho andado para poder entender a fisiologia. Ora, vejamos, sistema de coluna dorsal lemnisco medial. Então, a medula espinhal, ela é dividida em colunas, né? Temos as colunas laterais, colunas anteriores, coluna dorsal. Então temos aqui coluna dorsal lemnisco medial, ou seja, vai da coluna dorsal até o bulbo, cruza e faz uma sinapse e sobe a nível do tronco cerebral pela via de lemnisco medial, que é a via também daí da sensação para a face. Já e nessa via, né, do sistema de coluna dorsal lemnisco medial, é mais para as sensações de tato, de posição das articulações, sensações a nível da pele, né, e como pressão, né, da pele, tato, mas de um jeito discriminativo. E existe a via do sistema anterolateral, ou seja, sistema espinotalâmico anterolateral. Como o próprio nome diz, espinotalâmico anterolateral. Espino, de medula espinhal, talâmico, de tálamo, ou seja, vai desde a medula espinhal até o tálamo. Anterolateral, porque a nível da medula espinhal vão pela coluna anterior ou pela coluna lateral. E essa é a via que mais nos interessa, que é a via que leva às transmissões da dor, que iremos aprender hoje, né, que iremos falar hoje, mas também leva informações da temperatura, do tato não discriminativo, né, cócegas, comichões, né, que é o caso de prurido, e até sensações sexuais. Uma característica importante da via de espinotalâmico anterior é que depois que se recebe o estímulo, a primeira fibra, ela transmite, né, que é a fibra sensorial, ela transmite até os cornos dorsais, não coluna dorsal, onde faz sinapse e ainda a nível, ao mesmo ponto da medula, a informação cruza para o lado contrário e a informação é levada pelo lado contrário, ou seja, ele recebe a informação do lado direito, por exemplo, tem um estímulo do lado direito, mas a percepção será a nível do córtex, do tálamo, da medula espinhal, no lado contrário. E essas informações da dor, principalmente quando são levadas tanto pelo sistema anterolateral ou coluna dorsal lemniscal, eles vão terminar a nível do córtex ou do tronco cerebral. Maior parte das informações da dor, elas terminam a nível do tronco cerebral, que é nos núcleos reticulares. Mas existe uma parte que vai até o complexo ventrobasal a nível do tálamo, né? Tanto as percepções táteis, como vem aqui, assim como uma pequena fração, né, das fibras da dor. Outra parte, ainda a nível do tálamo, pode terminar a nível dos núcleos intralaminares, né? Que também é outro local que processa a dor. Então, primeiro temos o estímulo, né, da dor,
que é levado por uma determinada fibra, depois vai por um determinado trato, que depois termina em um determinado nível. E estas informações, tanto desde a recepção até a nível do córtex cerebral, vão ser feitas essas transmissões através de substâncias químicas. Como Nélio ontem... Nélio não... Elton, né? Como Elton ontem estava a explicar e muito bem disse, falou dos neurotransmissores. Não, os neurotransmissores eles podem... que são substâncias químicas que vão fazendo a comunicação entre uma fibra nervosa e a outra, através de sinapses. E essas sinapses vão ser sinapses químicas, como muito bem explicou o Elton ontem. Então, temos neurotransmissores. Eu trouxe alguns exemplos aqui de neurotransmissores, mas ontem o Elton falou de outros neurotransmissores, mas eu trouxe aqueles que vamos usar na aula de hoje, que é sobre a dor. Existem neurotransmissores de moléculas pequenas e que têm uma ação rápida, uma ação de milésimos de segundo, que é o caso da serotonina e do glutamato. Uma característica importante é que o glutamato é uma substância que atua em milésimos de segundo, porém é uma substância sempre excitadora, ou seja, é um neurotransmissor sempre excitador. Já a serotonina, que é uma amina, ela para a via da dor, ela atua como um inibidor da via da dor a nível ali da medula espinhal, que é isso que vocês devem ter noção. Outros são os peptídeos de ação lenta, ou seja, já temos ali os de ação rápida, não existem também os de ação lenta. Os mais importantes para hoje é a bradicinina, que é secretada em quase todos os outros tecidos do corpo, mas existe a endorfina e a encefalina que são sintetizados a nível do cérebro. Então a encefalina aí no cérebro e a endorfina, que eu aprendi ontem ali com Nélio e Elton, que me explicaram mais ou menos como é que são secretadas, essas coisinhas e tal, onde é que atuam e qual a sua função. E eu achei muito interessante, acho que vou pesquisar mais sobre a endorfina, que é um péptido que é secretado a nível da hipófise. Aqui vem essas imagens com alguns exemplos de onde participam esses neurotransmissores. Bem, entrando agora concretamente no tema de hoje, né, depois de termos visto essa visão geral de como funcionam as coisas, então vamos entrar agora no nosso tema, que é a dor. Bem, eu acho que depois da febre, ontem estávamos aqui a discutir, a debater se a dor era um sintoma, se não, mas ok, chegamos à conclusão de que a dor é um sintoma, para além de participar dos sinais cardinais da inflamação, mas chegamos à conclusão que a dor é um sintoma e que é um sinal subjetivo, que nós só percebemos a expressão facial que a pessoa transmite em relação à dor. Mas tirando a febre, eu acho que a dor é uma das principais causas que nos levam a procurar a ajuda médica. Então, se você é um profissional de saúde e já sabe diagnosticar a dor, sabe discriminar as qualidades da dor, então você já tem praticamente quase aí um meio caminho andado para poder fazer um diagnóstico no seu paciente. Então, eu vou trazer trouxe aqui uma definição da dor, mas é uma definição da dor somática. Existem as dores emocionais, eu assim também estou com dor, porque a minha carteira anda meio vazia aí, então já devem ter percebido que os dias ultimamente não estão fáceis. Mas a dor, ela é uma sensação desagradável ou desconfortável. Essa sensação desagradável, ela está associada à lesão tecidual, ou seja, todas as causas de dano tecidual são estímulos para poderem causar a dor. Então é uma sensação desagradável que está associada à lesão tecidual. Então esta dor, que é um sintoma, a pessoa vai descrever em função do grau de lesão da dor que a pessoa apresenta. Então, em função do tecido lesado, ela vai apresentar, vai descrever a dor, não uma dor terrível, não em função do que estiver lesado. Bem, e essa dor pode ser dividida em uma dor rápida ou uma dor lenta. A dor rápida também pode ser dada o nome conhecido como dor pontual, dor enagulhada ou uma dor aguda. A diferença da dor rápida e da dor lenta é que a dor rápida não é sentida nos tecidos profundos.
ela é sentida a nível superficial, a nível da pele, aqui alguns tecidos, mas em tecidos mais profundos a dor rápida não é sentida. Qual é a dor que é sentida a nível profundo? É a dor lenta. Então, a dor lenta também que é descrita em algumas vezes como uma dor em queimação, uma dor pulsátil, uma dor em aperto, ou mesmo uma dor crônica. E essa dor lenta ou uma dor crônica é geralmente causada por destruição de tecidos. Destruição tecidual a nível da pele ou em quase todos os órgãos ou tecidos profundos. Digo quase porque... Não sei. Digo quase porque existe um órgãozinho ali que é o cérebro. O cérebro não tem receptores da dor. Então, acho que é o único órgão que consegue driblar. Então, a dor que se tem a nível do cérebro é a dor dos vasos que irrigam o cérebro, a dor das meninges, a dor a nível do couro cabeludo, a dor a nível etc. Mas o cérebro propriamente dito, o parênquima do cérebro não percebe a dor porque não é inervado. E quem é que inerva? Quais são os receptores da dor? Os receptores da dor são praticamente as terminações nervosas livres. Esses são os receptores da dor. Onde podemos encontrar? Podemos encontrar essas terminações a nível da pele e tecidos internos, como é o caso do periósteo, ou seja, o periósteo, né, dos ossos, a nível das paredes, das artérias também há inervação por parte das terminações livres, a nível das articulações e etc. por aí em diante. E essas terminações nervosas, elas devem ser estimuladas para que nós possamos ter a sensação da dor. E as terminações nervosas são estimuladas por estímulos mecânicos, estímulos térmicos e estímulos químicos. A dor rápida ou a dor aguda ela é estimulada por estímulos mecânicos ou térmicos. Mas já a dor lenta é estimulada por todos os três, tanto mecânicos, térmicos e químicos. Mas, em grande parte, a dor aqui que nos interessa mais, que leva um paciente a procurar ajuda médica, é a dor lenta. E essa dor lenta, em grande parte, é dada por mecanismos, né, por estímulos químicos. E dos estímulos químicos temos essas substâncias que é a bradicinina, a serotonina, a histamina, o potássio, ácidos como o lactato, a acetilcolina e enzimas proteolíticas, que são substâncias químicas que estimulam a dor. Então, mas em grande parte os estudos apontam que a bradicinina é a principal substância química que estimula os receptores da dor, que são as terminações nervosas livres. Mas, porém, existem as prostaglandinas e a substância P, que é um péptido. Esses não excitam diretamente as terminações nervosas, né, estimulando a dor. Porém, eles aumentam a sensibilidade das terminações nervosas, dando aquilo que se dá o nome de hiperalgesia, né? Sim, hiperalgesia, né? Dando aquilo que é hiperalgesia. Então, eles aumentam a sensibilidade dessas terminações nervosas. O quê? Aumenta a sensibilidade da bradicinina, serotonina e outras coisas. E aumentam a intensidade da dor. Porém, há alguns receptores, né, como característica aí dos receptores. Outros receptores, né, como os receptores do olfato, eles conseguem se adaptar aos neurotransmissores. Você entra numa casa de banho mal cheirosa, você em alguns minutos os receptores conseguem se adaptar e você quase não percebe ali o cheiro, até que se torne consciente que está perante uma casa de banho e de novo voltas a sentir o cheiro. Diferente desses receptores, os receptores da dor não são uns receptores adaptativos, ou seja, não se adaptam ao estímulo. Enquanto o estímulo persistir, enquanto tiver dano tecidual, aí vai sentir dor. E essa é uma característica importante, porque a dor nos ajuda a procurar... nos ajuda a procurar ajuda. Não. É tipo um alerta. Sim, isso. A dor é um alerta para podermos procurar ajuda. Se a dor não estivesse ali, acredito que boa parte dos pacientes que procuram ajuda médica não estariam ali para procurar ajuda médica. Então a dor serve desse alerta. E uma característica importante é que enquanto estiver a haver dano dos tecidos, a intensidade da dor aumenta. A dor ela não vai aumentar, tipo, fazer não depende do dano total, mas
de quanto vai se degradando, quanto vai se destruindo os tecidos. Enquanto vão se destruindo mais tecidos, a dor vai se tornando mais e mais e mais e mais e mais intensa. Não, o que é que pode causar a dor? Todos os estímulos que causam dano tecidual causam a dor. Causas de inflamação, bactérias, fungos, vírus, tudo vai levar a causar a dor. Traumas, agentes químicos. Eu falei um pouco das causas da doença no meu vídeo sobre saúde e doença, que está aqui no canal. Foi um dos primeiros vídeos que eu a fazer. Então todas aquelas causas que estão lá, elas são causas da dor. Ou seja, trauma, isquemia, tudo mais. Então eu trouxe aqui alguns exemplos, que é o exemplo da isquemia. Ou seja, nós somos seres aeróbicos, fazemos um metabolismo aeróbico dependente de oxigênio. Em caso de isquemia, onde diminui o fluxo sanguíneo, há diminuição do aporte de oxigênio. O que fazem as células? Em vez de usarem o piruvato, né, o ácido pirúvico, para o ciclo de Krebs, ou seja, para a via glicolítica, a via oxidativa, elas fazem um metabolismo anaeróbico, produzindo o quê? Ácido lático. E esse ácido lático que está aqui é um dos estímulos para a dor. Então ele estimula os receptores da dor. Então a isquemia vai causar a dor. Outra provável causa da isquemia causar a dor em vez do latato é por estar a haver dano tecidual. Então se as células não recebem oxigênio, elas vão morrendo. E quando vão morrendo, vão liberar ali as enzimas proteolíticas que estavam aí nos lisossomas, vão liberando a bradicinina e whatever tal. E tudo isso vai fazer com que haja a liberação, haja esse estímulo para a dor. A outra causa é do espasmo muscular. O espasmo muscular ele pode causar a dor de duas formas, de uma forma direta e uma forma indireta. A forma direta é que se há uma contração dos músculos, há um aperto dos vasos sanguíneos e, como já vimos lá atrás, os vasos sanguíneos têm receptores da dor. E esse estímulo é um estímulo mecânico, porque é um aperto. Então, os estímulos mecânicos, como vimos, também causam a dor lenta, né, aqui, e vão dando essa dor, que é uma das causas aí das dores de cabeça, né, por espasmo muscular. E a outra causa a outra via do espasmo muscular é uma via indireta. Então, se ele comprime os vasos, a compressão dos vasos vai fazer com que se diminua o fluxo sanguíneo para os vasos, causando isquemia. Já expliquei mais ou menos como que a isquemia causa a dor. Bem, continuando aqui, vou falar das vias de transmissão da dor. Então nós já temos um estímulo, já sabemos qual é o receptor, e essa dor precisa ser transmitida, porque o receptor só tem essa função de receber. Então tem que ter alguém que vai traduzir essa informação vai ser traduzida a nível cerebral. Então temos a dor, ela é transmitida por duas vias, né? Existem vias duplas para a transmissão dos sinais dolorosos. Então, até chegar a nível do sistema nervoso central, existem duas vias, são vias separadas. Como vimos, existe uma dor pontual ou uma dor rápida, existe a dor lenta. Então, existe também uma via de transmissão para a dor rápida, existe uma via de transmissão para a dor lenta. A via de dor pontual é transmitida pelas fibras do tipo A delta, que são aquelas fibras que eu disse que tem ali uma velocidade de 6 a 30 metros por segundo, que são essas fibras A delta. E temos a via para a dor lenta, que é transmitida pelas fibras do tipo C, que tem uma velocidade de transmissão de 0,5 a 2 metros por segundo. Então, para além de, como vê, são fibras separadas, por isso também tinham que ter uma via de transmissão separada. O que quer dizer que, se eu estimulo um receptor da dor aqui, também terei sensações dolorosas duplas, porque tanto a fibra rápida assim como a fibra lenta serão estimuladas. Então, como tenho uma rápida e uma lenta, primeiro eu terei uma dor pontual. Se eu pego agora uma agulha e me pico, primeiro tenho uma dor rápida que é percebida, né, de forma pontual logo que eu me pico. Depois ali tenho uma dor que persiste. Essa dor que persiste, que aparece 1 ou mais segundos depois, é transmitida pela via de dor lenta. Essas são as vias, né, por duas fibras. Depois, como eu disse anteriormente, que essas fibras vêm, fazem sinapses a nível do corno dorsal
e nessas sinapses que elas fazem, elas vão ser transmitidas por um trato, que é o trato espinotalâmico, mas que é o sistema espinotalâmico anterolateral. Então, eles também vão ter, para cada via da dor, existe um trato específico. Uma via rápida, que é levada pelo trato neoespinotalâmico, e a via de dor lenta é levada pelo trato paleoespinotalâmico. Mais uma vez eu volto a dizer que, se vocês dominarem os termos, estarão a dominar alguma parte da fisiologia. Vamos lá olhar comigo. O neo, traduzindo só o neo quer dizer novo. Está aí neoplasia, uma nova formação celular. Neonato, né? Nato, de natalidade, neonovo. Neonato, um bebê, um recém-nascido, né? Algo novo, um novo nascimento. Então, neo quer dizer novo. Por isso que a via de transmissão da dor, talvez seja por isso, não sei, mas a via rápida, se é rápido, precisa de algo novo, um sistema mais atualizado, um sistema com mais upgrade, um Windows 10 em relação ao Windows 7. E a via de trato paleoespinotalâmico. Paleo é antigo, algo antigo, então antigo é mais lento, um software mais lento que ainda não está atualizado, que acontece talvez com o iPhone 5 se compararmos com um iPhone 11. Então, esses são os termos, só conseguirem jogar os termos. Então, vejamos agora de uma forma detalhada como é que funcionam as duas vias. Então, nós temos um estímulo, por exemplo, aqui temos o trato neoespinotalâmico, que transmite informações da dor rápida. Então, temos aqui dores mecânicas, assim como dores térmicas agudas, né? A dor rápida é aguda, vai estimular as terminações nervosas livres. E através de uma fibra do tipo A delta, essas informações nervosas serão transmitidas até os cornos dorsais a nível da medula espinhal. E a medula espinhal no corno dorsal, ela é dividida em lâminas, né? Tem uma divisão de lâminas, e estas informações a nível da medula espinhal vão ser transmitidas até a lâmina 1, né? Para a dor rápida, para a lâmina 1 dos cornos dorsais, também denominada de lâmina marginal. E quando chega a esse nível, ela faz sinapse, ou seja, libera-se ali um neurotransmissor que excita um neurônio de segunda ordem, que será esse neurônio de segunda ordem que vai, através do trato do sistema espinotalâmico anterolateral, né, cruzar para o lado contrário e pela região anterior lateral, e ser transmitida essa informação até o complexo ventro-basal a nível do tálamo, e depois uma parte das fibras segue até a área somatosensorial. Então, se é um sistema rápido e é uma sinapse química, não precisa de um neurotransmissor, de uma substância química. E o neurotransmissor da via rápida é o glutamato. Como vimos, o glutamato é de moléculas pequenas de transmissão rápida. Então, aí por milésimo de segundo, se é uma via rápida, eu preciso de um neurotransmissor rápido. Diferente da dor lenta, como veremos mais à frente, a dor rápida ela pode ser localizada com precisão. Ou seja, alguém quando é estimulado com uma agulha no dedo, eu posso dizer que não. Agora tenho um estímulo a nível do dedo indicador. Então eu posso precisar localizar precisamente, dizer onde que eu sinto dor. Aqui. Então, essa precisão é dada graças ao estímulo simultâneo que ocorre quando eu estimulo aqui a nível da pele. A nível da pele existem receptores táteis e existem receptores para dor. Então, ambos são estimulados de forma simultânea. Então, sim, os nossos receptores e os receptores táteis. Obrigado. Então, os receptores táteis, eles vão levar a dor através do sistema de coluna dorsal lemniscal, que é um sistema mais preciso. Então, eles vão dizer, não, é no sítio X onde foi estimulado. E através da dor eu terei percepção que não estou a ter dor. Como tenho a via dorsal lemniscal dos receptores táteis a me dizer que não, o sítio ponto X é que está a ser estimulado. Então, através da percepção da dor, eu vou saber que não é no sítio X que está a ser estimulado. Então, a dor rápida ela é de localização precisa. Porém, essa localização precisa ocorre quando há uma excitação simultânea com os receptores táteis, coisa que não acontece na dor lenta. E falando da dor lenta, ela é transmitida através do trato paleoespinotalâmico. Então, tanto dores mecânicas, térmicas, assim como químicas, eles transmitem a dor lenta, mas a dor lenta ela é grandemente transmitida por
excitação, né, por estímulos químicos. E de todas as substâncias químicas que nós vimos, a bradicinina que é a mais importante. Não? A bradicinina, por exemplo, ela estimula as terminações livres pelas fibras do tipo C, que são as fibras lentas. A informação entra a nível dos cornos dorsais da medula espinhal, mas não param na lâmina 1, mas terminam na lâmina 2 e na lâmina 3, que juntas, tanto a lâmina 2 e 3 juntas, formam a substância gelatinosa. Por conexões por fibras curtas, né, que são os interneurônios, as informações são levadas aqui até a lâmina 5. E a nível da lâmina 5 há um estímulo, né, através de neurônios de segunda ordem que emitem fibras longas que também vão pelo sistema de espino talâmico anterolateral até os centros superiores. Mas, diferente da dor rápida, que termina em grande parte no complexo ventrobasal do tálamo, a dor lenta ela termina grandemente a nível da formação reticular do tronco cerebral, e uma parte vai até o complexo ventrobasal do tálamo, e daí do complexo ventrobasal do tálamo também vão até o córtex somatosensorial. Não, se é uma via lenta existem sinapses, que são sinapses químicas, também precisa de um neurotransmissor. O neurotransmissor aqui é a substância P, que também é um péptido, um péptido ali de transmissão lenta. E mais uma coisa importante, diferente da dor rápida, a dor lenta é de localização imprecisa, porque a maior parte da dor lenta ela é estimulada a nível interno dos órgãos profundos, então a localização é imprecisa. A pessoa pode dizer que eu estou com dor no braço, uma dor na perna, mas não consegue dizer um ponto específico, apontar, por exemplo, dizer aqui tenho dor, aqui não. Ela só pode dizer que estou com dor aqui a nível do braço. Isso acontece, por exemplo, em dores, por exemplo, da angina do peito, em que a pessoa refere, né, tem uma dor referida e tudo mais, mas não tem uma localização precisa. Ela indica aqui, né? Assim também como a dor da pancreatite aguda, a pessoa indica uma parte, ela indica uma região, mas não consegue dizer um ponto específico da dor. Então não existe um ponto específico, uma localização específica da dor, porém a pessoa pode dizer, não, sinto dores no braço. Onde concretamente? Não, porque a dor lenta, a dor crônica é uma dor de localização imprecisa. Então, para o trato paleoespinotalâmico, 10 a 20% das fibras não terminam no tálamo como tal. Somente 10 a 25% das fibras da via paleoespinotalâmica que terminam no tálamo. Maior parte, como eu já tinha referenciado, termina difusamente a nível do tronco cerebral. Nesta imagem podem ver aqui nessa área sombreada, a nível do bulbo, da ponte e do mesencéfalo, né? Nos núcleos reticulares do bulbo, na área tectal do mesencéfalo e na área cinzenta aqui do aqueduto de Silvio. Então, mas tanto o tronco cerebral, o tálamo e o córtex são importantes para a dor no geral, tanto a dor transmitida pela via paleoespinotalâmica, assim como a via neoespinotalâmica. E as funções, por exemplo, da formação reticular e do tálamo e de outras regiões, né, inferiores, como a área tectal do mesencéfalo ou a área cinzenta periaquedutal de Silvio. Essas áreas são responsáveis pela percepção consciente da dor. Então a pessoa tem consciência de que existe um estímulo doloroso, mas para poder interpretar a qualidade da dor, dizer que não, essa dor é uma dor constante, é uma dor do tipo rápida, isso é função a nível do córtex somatosensorial, já que é o bocete. Mas então ele vai interpretar a qualidade da dor, dizer que não, aqui tem dor. Então, por exemplo, em situações em que houve experiências onde se removeu a parte do córtex cerebral, porém os animais, né, dessas experiências ainda apresentaram dor, porque a dor era percebida, a pessoa tinha consciência da dor devido ainda aí às funções da formação reticular e a nível do tálamo. Então, embora exista a dor, o sistema, né, do corpo, o corpo humano, ele sempre tem que arranjar artimanhas para poder sobreviver, porque a dor é algo que incomoda, né? Ele estimula o córtex, então o córtex tem que reagir.
Então, descobriu-se aí que existe um sistema de supressão da dor, que é chamado de sistema de analgesia. Esse sistema ocorre a nível do cérebro e a nível da medula espinhal, que tenta suprimir a dor. Mas, como eu disse, os receptores da dor não são adaptativos e a dor vai persistir enquanto existir o estímulo. Esse sistema é constituído basicamente por 3 componentes, que é a área periventricular. Peri, né, ao redor daí do ventrículo, né, que é parte do ventrículo, do terceiro ventrículo e parte aqui do quarto ventrículo. A substância cinzenta periaquedutal, né, a nível do aqueduto periaquedutal, à volta do aqueduto, que é o aqueduto de Silvio, que comunica o terceiro ventrículo e o quarto ventrículo. O segundo componente é o núcleo magno de Raff a nível da ponte e o núcleo paragigantocelular a nível do bulbo, que também participa no sistema de analgesia. E por fim temos a nível da medula espinhal, que tem um complexo inibitório da dor a nível dos cornos dorsais da medula espinhal. A pessoa pode dizer, não, mas que coincidência dos cornos dorsais. Não é coincidência nada, aqui é tudo ciência. Se você tem um estímulo que chega do receptor e a primeira parte onde faz sinapses é a nível a nível do corno dorsal, então se você barar o corno dorsal, também bara toda a comunicação até o encéfalo. Por isso que existe esse complexo inibitório da dor é a nível daqui. Não, foco, né, nos neurotransmissores. Os neurotransmissores do sistema de analgesia são a encefalina e a serotonina. Como vocês podem ver aqui tem neurônios, né, esses neurônios. Eu tentei pintar aqui as cores da mesma cor com esse. Então, esta, a cor mais castanha, é da neurotransmissor da serotonina e a cor aqui vermelha é dos neurônios da encefalina. O que é que vão fazer esses sistemas? Então, se nós tivermos um estímulo a nível dos núcleos paraventriculares, eles vão liberar a serotonina, que irá estimular os neurônios da encefalina. Ou seja, temos os núcleos paraventriculares, depois eles irão estimular os núcleos periaquedutal. Mas assim também como estímulos a nível da área periaquedutal vai fazer com que haja uma liberação de encefalina, que vai estimular os núcleos aí do magno da Raff a nível da ponte, que emitem neurônios que liberam serotonina. Esses neurônios vão se prolongar até a nível da medula espinhal, nos cornos, né, dorsais da medula espinhal. E essa serotonina vai estimular um neurônio que libera a encefalina. E esta encefalina, a nível dos cornos dorsais, vai atuar inibindo as terminações nervosas pré e pós-sinápticas, ou seja, da fibra que chega, tanto a fibra A delta, assim como a fibra do tipo C, que é um neurônio pré-sináptico. Quando faz sinapse, ela também vai inibir aí a nível das lâminas, da substância gelatinosa, da lâmina 2, lâmina 3, assim como da lâmina marginal. Então, vai inibir tanto o estímulo que vem, assim o neurônio que recebe dessas fibras de dor. E se esses neurônios são inibidos, não tem como transmitir a dor. Existe um outro sistema, né, que é o sistema de opioides a nível do cérebro. Descobriu-se também por experiência que existem receptores de morfina. E esses receptores de morfina é um opioide, né? Sim. Sim, a morfina é um opioide que quando é administrado ele suprime a dor. Então existem substâncias artificiais, né, fármacos que inibem a dor. Mas descobriu-se também que o próprio cérebro tem substâncias naturais que liberam aí, como a beta-endorfina e a dinidorfina. Mas existem tantas outras, né, como as endorfinas e as próprias encefalinas, que participam desse sistema de opioides. São opioides naturais, para além dos opioides externos como a morfina. Então descobriu-se que essas substâncias, ao atuarem nos receptores de morfina, também inibem a dor. Assim, tanto estímulos que ocorrem a nível dos núcleos periventriculares, assim como a administração de um fármaco como a morfina, eles vão atuar inibindo a dor, suprimindo quase que completamente a dor. Então, vamos chegar até aqui. Tenho aqui o meu resumo. Vimos que até aqui que Vimos que até aqui que existem dois tipos de dor fundamentais, que é a dor rápida ou aguda e a dor lenta ou crônica.
e que a dor rápida é estimulada apenas por estímulos mecânicos, estímulos térmicos, mas a dor lenta ela é estimulada pelos três, porém precisamente por substâncias químicas, concretamente aí a bradicinina, que é o principal estímulo. E temos duas vias, tanto para dor lenta, existe uma via específica para dor lenta, existe uma via específica para dor rápida. A dor rápida ela é transmitida pela via neoespinotalâmica, ou a via novo da medula espinhal até o tálamo, e o neurotransmissor é glutamato, transmitido por fibras A delta, que são fibras rápidas. Já a via da dor lenta é a via paleoespinotalâmica, ou via antigo da medula espinhal até o tálamo, e a substância, o neurotransmissor importante aqui é a substância P. Embora haja aquele estímulo duplo, o glutamato também atua na dor lenta, atua de uma forma rápida, mas desaparece. Como estamos a falar de dor lenta, a substância que persiste é a substância P, é transmitida por fibras lentas, que são as fibras do tipo C. E existe um sistema de analgesia, um sistema de supressão da dor, que atua precisamente através da encefalina e serotonina. Porém, existem receptores de morfina que recebem tanto opioides endógenos do cérebro, assim como fármacos semelhantes à endorfina. E todos esses têm a função de inibir a dor. Não esqueçam de subscrever no canal, ativar o sininho de notificação e deixar o like. Estamos aí com são 348 inscritos. Falta pouco para chegarmos nos 500 inscritos. Então vão ali se subscrever no canal, porque isso vai ajudar, né, o canal a crescer. Para essa aula de hoje, usei o Tratado de Fisiologia Médica Guyton Hall, 13ª edição, capítulo 49. Eu sou aqui em alojamento, o Malaman. Muito obrigado e nos vemos na próxima aula.